Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã, crendo, ó Pai, na tua misericórdia, no teu amor a favor das nossas vidas, e que o Senhor traga, ó Pai, o alimento necessário para cada um de nós, num lugar muito específico, para que tenhamos os nutrientes necessários para que vençamos as guerras, as batalhas que estamos inseridos. E precisamos, ó Pai, de algo específico. Precisamos de algo que só o Senhor pode sondar o nosso coração e nos dar, Pai. Em nome de Jesus, por favor, libera essa porção sobre as nossas vidas, Em nome de para que tenhamos um Jesus, alimento sólido, consistente, em que nome de bata Jesus. e que realmente destrua as fortalezas, destrua as estruturas, destrua aquilo que nós não queremos abrir mão, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos um alimento que venha nos levar, ó Pai, num entendimento de dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória Glória a a Deus. Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Então, hoje, Gênesis 46 e 47. Hoje o pastor ficou quietinho, não falou nada, não é? Mas vamos lá. Então, nós temos aqui do versículo 40, ali, capítulo 46, do 1 ao 4, em que nós vemos que Jacó, ele era um homem de altares, como já falamos, e ele levantou ali mais um altar de sacrifício a Deus, né? Ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Então, eu creio que quando ele se levanta para falar de Isaac, ou a Bíblia dá essa referência a respeito de Isaac, é porque ele está proclamando ali aquela identidade do Deus de Isaac, o temor de Isaac. Então ele estava falando com Deus: Deus, até aqui o Senhor me sustentou, mas eu estou indo para um lugar estranho, uma terra estranha. Eu tenho a promessa que esse José que está governando está lá, mas eu estou levantando o sacrifício agora de adoração. Eu vou começar uma nova etapa, um novo tempo em minha vida, e eu preciso, sim, da tua garantia. E oferecendo esse sacrifício, veja o que aconteceu. A voz de Deus foi liberada, e duas coisas Deus falou para ele: falou, não temas. E mais uma coisa: os olhos as mãos de José fecharão os teus olhos. Então, não é tremendo que a gente tenha acesso a Deus quando nos quebrantamos diante de Deus? E a palavra de Deus diz que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado. Então, nós podemos chegar com esse coração quebrantado, que ele vai dar, vai liberar a sua voz, vai dizer para nós: não temas, e ele vai dar direção do que vai acontecer com a nossa vida. Fica tranquilo, porque aquilo que você precisa verdadeiramente, eu farei a teu respeito. O que falaram a respeito de José, eu vou fazer os teus olhos vê-lo, e ainda ele vai fechar os teus olhos. Você pode ir descansado, em nome de Jesus. Amém? Nessa linha de raciocínio, a gente vê Jacó dependente em momentos que, para ele, era uma coisa assim: não tem nada mais óbvio do que você ir para uma terra onde o teu filho está governando e você também não tem comida na sua terra, e você então vê toda aquela movimentação, aquele tipo de manifestação ali que já é de Deus. Os carros de Faraó ali, a notícia que José governava, mas a gente vê ainda o temor de Israel para estar fazendo algum tipo de oração, onde Deus então se levantou e foi falar com ele para ele ir, e Deus era com ele ali. Então, esse nível de dependência, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger, porque tem coisa que parece tão óbvio. Fala, não, pastor, eu fui porque não tinha o que orar, o que pensar. Sempre vai ter o que orar, o que pensar. Porque às vezes aquilo que é tão aparente aos nossos olhos, ele já tinha passado por uma situação assim, quando Esaú fala para ele que ele ia deixar uns homens ali para estar indo com ele, e ele já falou assim: não, eu não vou no ritmo de vocês. Eu tenho ovelhas, tenho os animais, tem as crianças, tem as mulheres, e se nós andarmos no teu ritmo, eu vou matar o meu rebanho. Então Jacó tinha sempre esse procedimento de cautela para andar no ritmo dele. Então, mesmo que era muito evidente descer até o Egito, estar com o filho, rever o filho, morar lá por um tempo, ele foi até o Senhor para ver o que ia fazer. E a respeito de José vai fechar os teus olhos, às vezes as pessoas não entendem algumas coisas que estão assim, mas como que Deus pode afirmar isso e as coisas não mudarem? Primeiro, porque Ele é Deus, né? E segundo, porque as coisas já aconteceram.
Nós não entendemos as coisas porque para nós estamos esperando o que vai acontecer daqui a pouco. Mas Deus, ele viu tudo do começo ao fim no mesmo tempo. Então, quando ele fala para Jacó, José vai fechar os teus olhos, o inferno inteiro pode ouvir isso e não vai mudar nada, porque já aconteceu. Deus só estava fazendo um relato daquilo que ele já tinha visto num futuro que já tinha acontecido. Então José fechou os olhos de Jacó. Deus viu isso e então ele anuncia para Jacó: quem vai fechar os teus olhos é José. Então, nós precisamos entender que por que Satanás tem um campo de atuação limitado? Porque, na verdade, tudo que aconteceu já aconteceu diante dos olhos do Senhor. Então, o que ele fala vai acontecer. Não tem como, assim, hoje, nos dias de hoje, o tempo do fim vai anunciar guerra, rumor de guerra, e peste, fome. E o diabo fala assim: eu vou mudar essa atmosfera para desmentir a palavra ou para tirar essa referência de Jesus que estaria sendo o princípio das dores, o final dos tempos. Não tem como ele alterar isso, porque agora Deus já viu o que aconteceu: guerra, rumor de guerra, peste, fome, e é isso que vai acontecer. Então, Satanás ele não pode mais alterar isso. Até um dia a gente estava numa conversa na casa da minha mãe sobre isso daí, e a minha irmã falou: não, mas não é assim. Aí a minha sobrinha, 6 anos, falou assim: posso falar? A minha irmã falou assim: fica quieta, Luísa. Ela falou assim: mãe, deixa eu falar. Ah, então fala. Mãe, Deus está só relembrando o que já aconteceu. Então, uma menina de 6 anos trouxe ali o entendimento para nós ali numa conversa que estava não uma briga, mas estávamos discutindo sobre o assunto. E uma criança de 6 anos trouxe exatamente isso. Mãe, Deus está só relembrando o que ele já viu. É só uma lembrança do que ele já viu. Então, nós precisamos entender que para ele já aconteceu tudo, do começo ao fim. Amém? Amém. Então, isso não tem nada a ver com predestinação, que às Nada a vezes ver. vem, né? Essa doutrina falando, porque há uma eleição da parte de Deus de pessoas, ou uma predestinação. Não, não. Há uma onisciência, aliás, uma presciência de Deus, ou um pré-conhecimento de Deus de todas as coisas. Então, ele vem e verbaliza. Amém? Aí depois, apesar de ser uma família disfuncional, eles estavam unidos. Veja aqui, se você pegar aqui no versículo 7, seus filhos e os filhos de seus filhos, todas as filhas e filhos dos seus filhos e toda a descendência levou-os consigo para o Egito. Então, de alguma maneira, eles estavam perto, estavam unidos, ou havia uma voz de comando: venham, vamos sair deste lugar. Mas o que nós vemos era uma família disfuncional. Mas qual é o nosso desafio? Às vezes estamos juntos, mas estamos disfuncionais. Então, qual é o desafio? Juntos, mas clamarmos a Deus para que tenhamos unidade. Porque nós vemos lá o princípio na Torre de Babel. O princípio na Torre de Babel eles não seriam capazes, né? Deus, o próprio Deus falando, não seremos capazes de impedi-los. Aonde eles querem chegar, o objetivo deles não vai ser impedido se eles continuarem unidos. Então, olha que coisa tremenda que Deus está falando. Então, a harmonia, a unidade, a união precisa estar nos nossos lares. Então, aqui eu coloquei desafio: juntos, mas unidos, funcionando bem. É isso que precisamos, é um desafio para nós. E então, ontem eu estava vendo, eu gosto daquele Alcione Emeriche, e ele colocou um folderzinho assim: nas relações nós somos feridos, e nas relações nós somos curados. Então, não fuja daquilo que Deus está trazendo para que na sua vida haja um relacionamento saudável. Talvez esteja doendo agora, as feridas estão subindo, mas Deus vai querer limpar tudo isso. Amém? Em nome de Jesus. Então, lutarmos por uma família unida, mas verdadeiramente que funcione bem, cada um dentro da sua jurisdição, em cura. Amém? Em nome de Jesus. Depois, no 28, nós vemos que Jacó vai e envia Judá à frente. Então, profeticamente falando, Judá quer dizer louvor. Então, aqui, envia o louvor, a gratidão, a adoração à frente daquilo que é novo para você. Então, envie na presença de Deus, fale com Deus: Senhor, estamos chegando nesse lugar novo. Então, o que eu faço? Para sair um sacrifício, para entrar a adoração. Lugares novos exigem uma adoração, porque o ambiente vai ser limpo através da presença de Deus. E a palavra de Deus também, um versículo, não é? Aliás, um princípio que é tirado daquilo que é trevoso, não é?
se assim podemos dizer ali o princípio, torne-se semelhante a ele, a eles, todos aqueles que o adoram e nele confia. Então, nós podemos pegar esse versículo para nós ali e entendermos, sim, que o Senhor, se nós enviarmos a adoração, nós seremos semelhante a ele, nós vamos tornar aquilo que é por dentro, que vem de tristeza, às vezes de abatimento ou de medo no nosso coração, as manifestações do nosso Deus, ela estará em nós e ali nós seremos transformados naquele lugar e poderemos avançar sem nenhum temor, digo temor, medo maligno, não é? Depois, no 34, nós vemos as orientações ali que José deu. Então, o que ele estava falando? Aquilo que tem no Egito vai contrapor aquilo que a cultura de vocês. Então, aqui profeticamente também, o que está no mundo vai contrapor, vai ser abominação. As pessoas não vão nos entender, tanto é que Deus fala, aquilo que Paulo falando, aquilo que eu anuncio é loucura para este mundo, mas para nós é poder de Deus para sermos salvos. Então precisamos sempre ter esse entendimento. O mundo, o Egito, ele não vai conseguir ver com os nossos olhos. E sabermos também que se o mundo perseguiu a Jesus, que era o lenho verde, também nos irá perseguir, que somos lenhos secos, nós não temos vida em nós mesmos. Então, entendermos isso, que o mundo odiou a cultura de Cristo e o próprio Cristo vai nos odiar, nos perseguir. Então, não fiquemos esperando do mundo aquilo que ele não nos pode dar, porque a essência deles é maligna. Amém? Estou falando no mundo, sistema de ideias, não de pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Um ideário, uma cosmovisão que se opõe àquilo que é a cultura do reino, em nome de Jesus. Aí depois, no 47, o que me chamou a atenção foi que, e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Olha que interessante, o homem mais poderoso de toda a terra, Faraó, ele recebe a bênção de um líder de 70 pessoas. Não é interessante isso? Um homem que estava ali com seu reinado, cheio de conquistas, cheio de vitórias, pessoas chegando, se entregando como escravos, mas a autoridade estava sobre Jacó. E se pegarmos lá em Hebreus 7:7, nós vamos ver o quê? Que com certeza o maior abençoa o menor. Então, diante do Senhor, lembre-se, às vezes você está numa empresa, às vezes até num casamento disfuncional, ou numa família disfuncional, e ali tem gente que tem mais dinheiro que você, tem mais posição que você, tem mais fama que você, aparentemente, entre aspas, tem mais autoridade que você, mas com certeza o Senhor está falando para nós. O maior, ele é abençoado, ele é abençoador do menor. Saiba o teu posicionamento no céu. Entenda que aqui na terra existem hierarquias, mas no céu, a hierarquia daqueles que servem ao Senhor. Então, tenha cuidado na sua movimentação. Claro que não queremos ferir o ungido de Deus. Às vezes estamos num casamento disfuncional, mas sabemos que a autoridade é do esposo, então temos que andar dentro daquilo que são os limites da palavra de Deus, mas se posicione em santidade, porque a tua santidade santificará o teu esposo. Amém? Entenda muito bem o que eu estou falando, para não entrarmos aí num lugar de insubmissão, de arrogância, de achar, então eu sou autoridade aqui, o meu chefe, eu posso fazer qualquer coisa. Não. A humildade e o conhecimento do que Deus quer deve preceder a nossa autoridade. Amém? Toda autoridade, em primeiro lugar, é estabelecida através do amor. Amém? Em nome de Jesus. E depois, nós vamos lá do versículo 16 ao 23, nós vemos aqui algo muito tremendo, perdão, do 16, no 23 e alguns outros, quando nós temos provisão e estamos apenas fluindo na abundância do que o Pai nos deu, nós teremos sempre provisão para oferecer para os outros. Nós estamos nessa temporada, até dia 9/2, no mês de Aser, na tribo, no mês de Shevat, a tribo é Aser, e quer dizer o quê? Aquele que tem vinho, aquele que tem pão. Então, nós precisamos entender que dentro daquilo que nós já temos em nós, nós podemos ser abundantes e fazermos abundar na vida das pessoas. Então, que o nosso coração se encha de alegria, se encha de entendimento. Bom, o que eu tenho para suprir a miséria e a necessidade daqueles que estão ao meu redor, porque isso vai enriquecer o nosso Deus. Então, o que Deus mais ama, veja que Isaías 45 fala: te darei os tesouros escondidos da terra. E o que são esses tesouros escondidos? São muitas almas que o Senhor quer que seja resgatado para ele.
As pessoas para ele são preciosas, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então Deus está falando, me enriqueça com a provisão que eu tenho te dado. Seja abundante, seja generoso. Uma vez, uma das nossas irmãs intercessoras, estávamos ajudando a cobrir um tempo de pregações do nosso apóstolo Éder lá no Rio de Janeiro, e uma das intercessoras mandou no privado, o apóstolo tem sido generoso com esse povo, tem derramado com abundância. Então nós vemos ali na figura do nosso apóstolo a manifestação de José, ele não reteve, o povo estava sedento, então ele fala, olha, eu tenho alimento para te dar, e conforme ele vai dando alimento, as pessoas vão se tornando, entre aspas, os escravos de orelha furada ao nosso Deus, aqueles que colocam ali a sua cabecinha na porta, como José colocou, não é? Quem é a porta é o Cristo. José não, João, o discípulo amado, que se auto-intitulava o discípulo amado, colocou ali a sua cabecinha no coração de Deus, na frequência do coração de Deus, e às vezes aquilo fura a nossa orelha e voluntariamente nos tornamos escravos. Então, entre nesse lugar de permitir a provisão de Deus chegar ao teu coração e seja abundante, seja generoso, derrame o que Deus tem dado para você. Amém? Em nome de Jesus, para que o nosso Deus seja enriquecido. E depois do 29 ao 31, nós vemos esse Jacó totalmente confiado no filho que ele havia criado até os 17 anos. Filho, quando o pai morrer, cuida para que meus ossos sejam enterrados com a minha descendência. Então é maravilhoso. Esse tempo de distanciamento não abalou a confiança de Jacó na vida de José, então o fortaleceu. Então, às vezes, nós olhamos para determinadas coisas nas nossas vidas que estão mortas e achamos, mas quando elas chegarem por redivivas, eu não vou ter mais a mesma confiança, não vai ser igual, não vai ser igual, vai ser melhor, porque Deus vai te estabelecer num lugar onde as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar, estava morto, mas reviveu, mas ele tem um governo tão tremendo que eu posso pôr a confiança dos meus ossos nas mãos dele, porque ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo, porque é confiável, está redivivo diante do nosso Deus. Amém, queridos? Então, foi o que Deus falou comigo nessas duas palavras, em nome de Jesus. Agora vamos passar para o livro, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Deus é bom. Aleluia. Antes de entrarmos no livro, Provérbios 29:2 vai falar assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, o que acontece? Debaixo dessa linha de raciocínio, quando Israel vai e abençoa a Faraó, ele era o governo dali. Aleluia. Então, ele anula a impiedade, ele anula aquela parte de um governo ímpio, porque ele vai ficar debaixo daquele governo. Então, é uma sabedoria nossa abençoarmos o governo, abençoarmos quem vai nos governar. Porque se o ímpio nos governar, nós vamos gemer. Sim. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, aonde a gente estiver, se tiver manifestação de impiedade, aquele que manda em você, aquele que governa o teu país, a tua casa, a tua escola, o teu trabalho, a tua vida, se for ímpio, você vai gemer. Então, o que que vai acontecer ali? Israel, ele pega, ele abençoa para a salvação de Faraó, para que Faraó fosse bem, amém. Mas também ele estava aplicando um princípio e falando, eu vou ficar aqui um tempo. Aleluia. A minha casa vai ficar aqui um tempo, então eu não vou ficar debaixo de um governo ímpio. Aleluia. Eu vou ficar porque eu não vou gemer aqui. Aleluia. Eu não vou sofrer nesse lugar. Eu vim aqui para realmente ter um tempo de paz, de refrigério. Então eu abençoo esse ambiente, eu estou entrando aqui e agora a regência é outra. Sobre as nossas vidas, não. Então, você tem essa autoridade no mundo espiritual de mudar a atmosfera dos seus governantes para que o ímpio não governe sobre você, porque às vezes nós estamos gemendo porque estamos debaixo de um governo ímpio. Então, nós precisamos abençoar esse governo para que na nossa vida não. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Agora o livro, capítulo 7, vai dizer maldições de pornografia e pedofilia. Hoje eu já mandei as fotos aí no grupo, quem quiser acompanhar. Talvez fique mais fácil. Nessa parte aqui das coisas, o que eu vou falar um pouquinho aqui a respeito da
desses dois tipos de manifestações, de pornografia e pedofilia, da pornografia a gente já tem batido em cima disso, então está cada vez mais aprofundando, ratificando, alertando, avisando, falando, saia desses ambientes, não entre nisso, se entrou, se limpe, porque nós estamos aqui cada vez mais aí sendo alertados e realmente está nos mostrando que é um projeto do inferno. Nós precisamos saber que o sexo dentro do casamento é um projeto do céu. Satanás ele gastou um tempo arquitetando um projeto do inferno em cima do sexo. Por quê? Ele sabia, e ele sabe, ele tem um entendimento que é algo que a pessoa ela vai querer aquilo. Porque é algo que ele vai despertar aquele desejo, porque é algo que é bom, as pessoas querem, e as pessoas vão atrás disso. Então, o que que vai acontecer? Nesse ambiente de perversão, ele turbina o prazer, ele aumenta o leque de opções e ele quer mostrar para a humanidade que aquela forma de fazer o ato sexual é o certo. Aquela que Deus, na verdade, é aquele Deus basicão, que tem só um negocinho ali do mesmo jeito sempre e que não vai sair daquilo nunca. Então, esse sexo, ele é sem graça, ele é sem vida. Ele não vai trazer nenhum tipo de, de atração realmente. O sexo bom é esse aqui, ó, onde você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. Então, nós precisamos entender que isto é um projeto arquitetado nas profundezas do inferno para arrebentar com a nossa vida. Sim. Então, nós precisamos entender que o diabo não está brincando com as nossas vidas quando ele nos insere num ambiente de perversão sexual, de pornografia, de todas essas coisas. É um laço, uma prisão que vai nos arrastando aí para buracos que só Deus mesmo para nos buscar nesses lugares aí. Sim. Então, aqui o autor está falando das manifestações de Belial, das coisas aí de luxúria, de perversão e de tudo aí que você vai poder ler no livro e naquilo que a pastora escreveu. Mas então, assim, atente-se muito a isso. É um projeto infernal o sexo fora do casamento. Sim. Assim como é um projeto do céu o sexo dentro do casamento. Então, se nós estamos com um problema no sexo dentro do casamento, nós estamos com um problema mesmo, porque isso é bênção, isso é coisa que Deus quer que nós desfrutemos. E se nós estamos fluindo no sexo fora do casamento, isso é um problema mesmo também, porque isso é um projeto do inferno que você vai precisar sair desse ambiente. Sim. Então, é assustador. Eu, no meu mundo, fazendo, antes dos atendimentos, fazendo uma leitura por linha de raciocínio, eu achava que mulher não se masturbava. Eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, bom, se a mulher ela não é muito interessada na parte sexual, porque assim, no meio dos homens, a reclamação é unânime, né? Então, praticamente todo homem casado, ele fala o quê? Ah, cara, minha mulher é bem devagar. Então, se a mulher é bem devagar, na minha cabeça, o que eu pensava? A mulher não tem interesse pelo sexo. Só que agora no atendimento eu percebi que não é que a mulher não tenha interesse pelo sexo, pelo prazer, por alguma coisa, porque se ela não tivesse interesse, ela não se masturbaria. Ela não estaria atrás desse prazer sozinha. Então, o que acontece na verdade? A mulher não está tendo interesse no sexo dentro do casamento, porque fora do casamento aí já é outra história. Sim. Na mesma roda de homens falando que a mulher não tem interesse dentro do casamento, a mesma roda fala quando era namorado, quando era noivo, quando não, antes de casar, aí era outra coisa. Então, o que acontece? Dentro dessas marcas aí de ciclo de repetição, nós entendemos o quê? Satanás ele vem com o projeto dele para trazer um fogo, uma coisa no sexo fora do casamento. Beleza. Aí a mulher flui naquilo e o homem casa pensando que aquilo é real. O homem em casa entra no casamento pensando que aquilo é real. Assim como mulheres também casam, muitas vezes pensando que aquilo que o homem oferece também é real. Então, na verdade, depois casou, esses demônios vão se ausentar. Quando eles vão embora, acabou. Aí vai voltar a mulher no normal e o homem no normal, porque já não tem mais essa parte do demônio. Agora o demônio vai estar fazendo ao contrário. Ele vai trazer agora um gosto ruim, vai trazer dor, vai arder, não vai gostar, não vai ter jeito, vai fazer uma bagunça na sua vida. Vai vir enfermidade, vai vir um monte de coisa. Porque agora ele não quer que você se relacione, porque agora é bênção.
Mas como você está na mão dele, porque o sexo que você praticava até agora há pouco, há um mês atrás, e o resto da sua vida lá sem casar, foi tudo altar que você levantou, esses altares estão falando contra nossas vidas. Agora, as legalidades que nós entregamos para ele fora do contexto de casamento, agora ele começa a apresentar dentro do casamento. Pastor, eu não entendo. Agora eu me converti. Agora eu não era convertido, mas eu me converti. E eu acho a minha esposa bonita, eu acho meu esposo atraente, tá tudo bem, mas não vai, não acontece, não flui. Por que não vai, não acontece, não flui? Porque tem legalidade lá atrás, que altares que nós levantamos na nossa vida pervertida lá atrás, que hoje tá cobrando. E aí, em muitos casos, mesmo essa mulher cristã, ela vai para um ambiente da masturbação. Porque, na verdade, ela quer esse prazer, mas ela está num ambiente de sedução, onde ela seduz, mas não quer nada. Sim. E ela, que é muitos casos também, a mulher tem essa necessidade de sedução. Então, ela quer atrair atenção, ela quer se sentir aprovada como mulher, ela quer se sentir que ela atrai, que ela tem realmente pessoas que a desejam. Mas depois, na hora do vamos ver, ela faz sozinha. Porque, na verdade, ela não quer esse toque, porque ela está agora debaixo de é, de uma manifestação de trevas. Então, dentro desse ambiente, nós vamos limpar tudo isso daí. Porque virou uma bagunça dentro, muitas vezes, do casamento mesmo cristão. Nós estamos falando de casamento cristão. Lá fora já é bagunça mesmo. Mas nós estamos falando do casamento de crente. Por que que está bagunçada a vida, o relacionamento sexual? Por que que você está, muitas vezes, no campo da masturbação? Por que que você está rejeitando o teu marido te rejeitando? Por que não está dando certo? Por que não flui? Porque existem altares que estão reivindicando aquilo que você teria que desfrutar do projeto de Deus, porque nós nos envolvemos com o projeto do diabo. Sim. Então, enquanto isso não for limpo e revertido, nós não fluiremos na nossa vida sexual. É fácil de entender isso. É uma dívida e que você, enquanto você não paga a dívida, você não se estabelece em outro lugar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela tirou os filhos de uma escola particular, mas tem um restinho lá para pagar. E ela tentou matricular as crianças numa outra escola particular. O que aconteceu? Não aceitaram a matrícula, porque existe uma associação entre as escolas. Se você está devendo em uma, você não entra em outra. Então, é exatamente isso. Tem aí algo na mão do adversário, tipo um bacen do inferno, que é aquele conjunto de banco ali. Você está devendo no Santander, o Bradesco está sabendo. Você está devendo no Banco do Brasil, ou o outro está sabendo, porque a tua vida, na verdade, está na mão do bacen e está na mão de todos os bancos. Então, ele sabe da tua vida. Ah, eu estou com problema no Banco do Brasil, mas eu vou lá no Bradesco. Mesmo que o teu nome não estiver negativado, Serasa, SPC, o Bradesco sabe exatamente para quem você deve, quanto você deve, o teu histórico, ele está na mão dele, porque eles têm esse tipo de comunicação, porque um banco vai acabar protegendo o outro. Então, para eles é interessante ter isso. Então, para o adversário é exatamente a mesma coisa. Ele tem todos os seus dados e ele vai trabalhar em cima desses dados para te negativar. Então, você parece que está no lugar onde você pode acessar um crédito, que é agora um casamento cristão, e você não acessa. Fala, mas eu não estou negativado, meu nome está limpo diante do Senhor, eu estou salvo. Sim, você está salvo, o teu nome está limpo. O problema que está é que você está lá no cadastro do inferno com aquela prática sexual que você teve lá atrás, não é de agora. O problema seu não é atual, mas é aquele negócio que nós fizemos lá atrás, que às vezes a gente nem se lembra, mas está lá em aberto. Nós precisamos limpar a nossa vida. E aí a mulher, ela entra nesse campo da masturbação porque ela não se interessa por esse homem, porque ela está ferida com esse homem, ela está machucada, porque ela trata mal, ela seduz, mas ela não quer esse negócio. Então ela fala assim: bom, eu preciso de alguma coisa para me realizar aqui, mas eu quero sozinho, porque eu não quero esse cara. Porque as machucaduras da vida e mais os altares do passado, que Satanás então agora traz esse cinto de castidade e fecha essa porta, que é para justamente depois promover o quê? Adultério. A pessoa vai começar a entrar na masturbação, ela já abre porta para um monte de demônio de novo, e aí o demônio vai conseguir perpetuar esse ambiente. E aí nós entramos aqui então na parte da perversão e das crianças aqui
Pedofilia. Então, o que vai acontecer aqui? Qual o projeto do diabo nisso? Nessa parte? Ele quer ferir a inocência. O fundamento desse ato, quando ele levanta uma pessoa para fazer isso, ele quer ferir a inocência e trazer uma marca na criança no tempo da inocência. Porque essa marca, ela vai ser muito forte. Sim. Essa marca, ela vai criar uma memória de dor muito profunda. Onde o que vai acontecer? Isso vai reverberar na vida dela lá na frente. Isso vai trazer problemas lá na frente, em muitas áreas. Então, o projeto de Satanás, quando ele levanta homens e mulheres com crueldade nesse ponto de abusar de recém-nascido, de abusar de crianças de 2, 3, 4, 5 anos e um pouco mais, um pouco menos, é exatamente isso. Eu preciso. O objetivo de Satanás é marcar negativamente a inocência. É tirar aquela pureza num ambiente de dor, de sofrimento, de pânico, de profundo caos, porque ali a intenção dele é que a criança cresça e permaneça presa naquele ambiente para sempre. Então ele tenta ali remover já de uma vez por todas todo tipo de manifestação de luz que pudesse ter. Ele quer impetrar sobre aquela criança profundas trevas para sempre. Esse é o objetivo de uma manifestação de um pedófilo. Amém? A pastora vai falar alguma coisa aqui, depois nós vamos entrar no livro para fazer as renúncias. Então, quando o pastor fala a respeito das obras, o teu nome está limpo, o teu nome está escrito no livro da vida, e isso te garante a entrada no céu. Só que existe o livro das obras. E o livro das obras, se ele estiver, como ele falou, lá no SPC, lá no Serasa, lá no Bacen, o que vai acontecer? Você não vai governar. Então, estamos falando de coisas totalmente diferentes. Uma coisa é termos o nosso nome arrolado lá no céu. Outra coisa é não termos autoridade para tomar posse da bênção que Deus nos dá nessa terra, nessa caminhada aqui que estamos executando na terra. Amém? Então, precisamos ficar bem atentos a isso para não acharmos que libertação, confissão de pecados e renúncias é algo que não devamos fazer. Muito pelo contrário, precisamos nos aplicar nisso para entendermos que há uma liberação do céu a nosso favor. Amém? Não confunda livro da vida com livro das obras. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, agora nós vamos fazer as orações, as renúncias. Você repita comigo, por favor, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor, Senhor, tua palavra descreve as ações de um molestador de crianças, a tua palavra descreve um molestador de crianças, as ações de um molestador de crianças, as ações de um molestador de crianças, como sendo um homem ímpio, como sendo um homem ímpio, que põe-se de emboscada nas aldeias, que põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, nos lugares ocultos, mata o inocente. mata o inocente. Tu descreve essa pessoa iníqua, Tu descreve essa pessoa iníqua, que arma ciladas no esconderijo, que arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil, como leão no seu covil, arma ciladas para roubar o pobre, arma ciladas para roubar o pobre, rouba-o, rouba-o, prendendo-o na sua rede. prendendo-o na sua rede. Proteja as crianças de tais perversidades, Senhor. Proteja as crianças de tais perversidades, Senhor. E faça teu julgamento recair sobre esses predadores iníquos. E faça o teu julgamento cair sobre os predadores iníquos. Pai, Pai, nossa nação está cheia das impurezas nossa nação está cheia das impurezas e perversidade dos homens e e mulheres perversidade dos homens e mulheres que fazem apenas o que lhe parecia certo. que fazem apenas o que lhes parecia certo. Revele a tua justiça, Senhor, Revele a tua justiça, Senhor, e faça com que levantemos nossos olhos para os montes, e faça com que levantemos os nossos olhos para os montes, para pedir o socorro que vem do Senhor, para pedir o socorro que vem do Senhor, que fez os céus que fez os e a céus terra. e a terra. Pai, Pai, tua palavra nos diz que a perversidade começa em nossos olhos. a tua palavra nos diz que a perversidade começa em nossos olhos. É quando nós tiramos os olhos de ti É quando tiramos os olhos de ti e os colocamos nas coisas mundanas, e colocamos nas coisas mundanas, que somos arrastados e Que seduzidos por nossa própria que concupiscência. somos arrastados e seduzidos por nossa própria concupiscência. Agora, o outro Meu tema aqui, Deus. a progressão da pornografia. Pai, Pai, a pornografia é um mal traiçoeiro, a pornografia é um mal que traiçoeiro começa com um primeiro olhar e começa com o primeiro olhar para alguém imodestamente vestido. para alguém imodestamente vestido E cada um é tentado, e cada um é tentado quando atraído e engodado
quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. pela sua própria concupiscência, Depois, depois, havendo a concupiscência concebido, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. dá à luz o E pecado, o pecado, e o pecado, sendo consumado, sendo consumado, gera morte. gera morte. Senhor, Senhor, quando nos rendemos à tentação dos olhos, quando nos rendemos à tentação dos olhos, tal ato pecaminoso se torna um vício para nós. tal ato pecaminoso se torna um vício para nós. E nos tornamos servos do pecado. E nos tornamos servos do pecado. Quando a pornografia prende uma pessoa, Quando a pornografia prende uma pessoa, essa pessoa se torna servo da corrupção. essa pessoa se torna servo da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. do tal faça também servo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Meu nós Deus. queremos apresentar as nossas vidas diante do Sim. Senhor. Naquilo que nós somos Sim. vencidos e nos Em nome de tornamos Jesus. escravos. Em nome de Pai, Jesus. por favor, visita esse ambiente agora, Sim, na Pai. minha vida, na minha esposa, na minha casa, em nome de Sim, Jesus. Pai. Na vida do Ministério Morra, Sim, do, Pai. do Paternidade ao Java, Oséias Sim, meu 6:3, de cada vida que está assistindo, que vai assistir, Pai, aonde nós Pai. somos escravos, porque fomos vencidos por alguma coisa. Oh, meu Em Deus. nome de Jesus, nos busca neste lugar, Sim, para Pai. que saiamos, Pai, para que fiquemos livres dessa escravidão, Pai. Sim, Somos Pai. escravos, não temos condições de nos mover, mas o Senhor Sim, Pai. já pagou um preço pela nossa liberdade. Sim, E meu eu Deus. clamo por esse sangue, por esse nome, Oh, para que nos Senhor. busque nesses lugares profundos de escravidão e nos tire desses ambientes agora, em nome de Jesus. Pai, nos perdoa por termos nos perdido na concupiscência dos nossos olhos e Sim. ter nos deixado vencer por isso, e assim nos Sim. tornamos escravos. Mas em nome de Meu Jesus, Deus. que o teu perdão nos alcance, que o Senhor nos Sim, busque Pai. e nos retire desses ambientes. Em nome de Assim Jesus. nós cremos e abençoamos a cada um, Em em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Senhor, Amém. Senhor, que os teus viciados Que os seus viciados na sedução na pecaminosa sedução pecaminosa da pornografia da pornografia entendam que a tua palavra ensina. entendam que a sua palavra ensina. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, Porventura tomará alguém fogo nos seus seios, sem que suas vestes se queimem? sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? sem que se queime os seus pés? Revele as queimaduras da pornografia Revele as queimaduras da pornografia sobre as mentes das pessoas sobre a mente das pessoas e livre-as e livre-as desta armadilha maligna. dessa armadilha maligna. Pai, Pai, remova a mancha da pornografia de tua igreja. remova a mancha da pornografia da sua igreja. Ajude-nos a ouvir o clamor de Pedro, que admoesta-nos. Ajuda-nos a ouvir o clamor de Pedro, que admoesta-nos. Amados, Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a e alma. combatem contra a alma. Senhor, Senhor, livra-nos de um dia acreditarmos que um pouco de pecado, Senhor, livra-nos de acreditarmos que um dia um pouco de pecado, um pouco de pornografia um pouco de pornografia não nos fará mal. não nos fará mal. Se não dermos as costas para este pecado, Se não dermos as costas para esse pecado, tu dirás claramente: tu dirás claramente: nunca vos conheci. nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, Apartai-vos de mim, vós que praticais a vós iniquidade. que praticais a iniquidade. Precisamos entender que existe esse caminho, e quando a gente fala de iniquidade, pecado, transgressão, iniquidade. Sim. Então, quando Jesus está falando aqui, ó, vós que praticais a iniquidade, é porque nós ouvimos a falar acerca de um assunto e Sim. nós estávamos no pecado, não entendemos ou não aceitamos que aquilo era pecado, não entendemos o sentido de, eu vou continuar, é só esse pouquinho aqui, não vai me fazer mal. Sim. Aí nós já começamos a entrar, então, numa atmosfera de transgressão, porque Deus está falando, e nós começamos a transgredir o limite imposto, e depois nós vamos nos acostumar com isso. Aí entramos na Sim. atmosfera e na casa da iniquidade. Sim. E essa é uma habitação totalmente diabólica. Sim. É uma habitação que é uma prisão muito grande, porque é exatamente nesse ponto que nós ficamos totalmente frios e nos tornamos ali indiferentes àquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Sim. Para nós agora tanto faz. Sim, meu Deus. Uma vez eu temi muito, porque eu estava naquela situação muito brava e eu estava ouvindo
uma pregação do apóstolo Éder. Ele falou assim: se o sal se tornar insípido, para nada ele vai servir. E eu falei, meu Deus. E ele falou assim: dificilmente um sal que se tornou insípido, ele vai conseguir voltar. E eu falei, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque você sente aquela atmosfera, se você não está ali, você está muito próximo. Eu sentia a atmosfera de estar perdido para sempre, muito próxima da minha vida. Então, tome cuidado com a tua vida. Tenha zelo com a tua vida. Respeite a tua limitação. Não pense que você é tão forte assim. É, Ah, Jesus. pastor, eu sei até onde eu posso ir. Você não sabe nada. Verdade, Jesus. Você não sabe nada. Eu não sei Meu nada. Deus. Numa atitude que você possa ter dentro desse ambiente que você sabe o que você está fazendo e que você sabe o teu limite, você pode entrar num ambiente de engano Sim. que nunca mais você sabe. Meu Deus, tem misericórdia. Que nunca mais você consegue ser resgatado daquele lugar. Porque você foi brincando, 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 brincando. Se pegarmos a vida de Sansão, ele foi brincando. Ah, se me amarrar de tal jeito, eu sou vencido. Se fizer tal coisa, eu sou vencido. E quando gritava, os filisteus vêm contra ti, ele quebrava aqui, ele matava todo mundo. Só que um dia, ele foi brincando, brincando, abrindo brecha, abrindo brecha, abrindo brecha, até que ele falou a verdade. Sim. E quando ele fala a verdade, aonde estava a força dele, onde estava o voto dele com Deus, aonde estava a presença de Deus na vida dele, aquela mulher não titubeou em esgotá-lo sexualmente. Presta atenção nisso. Dalila, ela foi muito estrategista. Ela precisava fazer algo que ele adormecesse num ponto dela cortar o cabelo dele. Então ela teve um momento para esgotá-lo sexualmente, para esgotar a força dele, para que ele entrasse num sono profundo. Ela já tinha experiência antigamente de como ele se comportava como um homem esgotado sexualmente. Então ela faz isso, ela esgota ele Meu Deus. e ele adormece. E ela corta o cabelo dele. E quando fala, os filisteus vêm contra ti, ele vai se levantar, não teve mais jeito. Meu Deus. E os seus olhos foram furados e o restante da história você já conhece. Então não brinque com isso. Você não sabe os limites. Infelizmente nós achamos assim, eu vou até aqui e paro. Você não vai até aí e para. Você pode ultrapassar o limite e não voltar mais. Sim. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas em nome de Jesus. Pai, Pai, todos os males da impureza sexual, todos os males da impureza sexual, incluindo a pornografia, incluindo a nos pornografia, tornam impuros nos torna impuros aos teus olhos. aos teus olhos. O que sai do homem, O que sai do homem, isso contamina o homem. isso contamina o Porque do homem, interior do coração dos homens porque do interior do coração dos saem homens os maus pensamentos, saem os maus os pensamentos, adultérios, os as adultérios, as prostituições, prostituições, os homicídios, os homicídios, os furtos, furtos, a a avareza, avareza, as as maldades, maldades, o engano, o a engano, a dissolução, dissolução, a inveja, a inveja, a blasfêmia, a blasfêmia, a soberba, a a soberba, loucura. a loucura. Todos esses males Todos esses males procedem de dentro, procedem de dentro contaminam o e homem. contaminam o homem. Senhor, Senhor, os pecados da impureza sexual os pecados da impureza sexual nos separarão de ti, nos separarão de ti, e tu esconderás tua face de e nós, tu esconderás a tua face de e nós, te recusarás e te recusarás a ouvir-nos a ouvir-nos quando chamarmos. quando chamarmos. Pai, Pai, no fim, no fim, se continuarmos apegados a imagens e pensamentos pornográficos, se continuarmos apegados a imagens e pensamentos pornográficos, seremos banidos de entrar no céu. seremos banidos de entrar no céu. Os que cometem tais coisas Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de não Deus. estarão no reino de Deus.
Deus, Deus, porque a pornografia porque a pornografia pode se tornar um vício pode se tornar um vício difícil de se libertar. difícil de se libertar. Devemos ativamente buscar a tua palavra Devemos ativamente buscar a tua palavra e a ti, e a ti, para quebrar a influência dela sobre nós. para quebrar a influência dela sobre nós. Tu dizes, Tu dizes, sede sóbrios, sede sóbrios, vigiai, vigiai, porque o diabo, porque o diabo, vosso o adversário, vosso anda adversário, em derredor, anda em derredor, bramando como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. buscando a quem possa tragar. Pai, Pai, tu dizes em tua palavra, tu dizes em tua palavra podemos manter nossas vidas puras conforme a tua palavra. que podemos manter a nossa vida pura conforme a tua palavra. Ajude-nos a manter este compromisso. Ajude-nos a manter esse compromisso. Com todo o meu coração te busquei. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos Não teus me mandamentos. deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, Escondi a tua palavra no meu coração. para não pecar contra Para ti. não pecar contra ti. Senhor, Senhor, há uma maneira garantida para que eu viva livre da impureza sexual há uma maneira garantida para que eu viva livre da impureza e sexual da tentação do pecado da pornografia. e da tentação do pecado da pornografia. Paulo relata Paulo relata como evitar o pecado quando diz: relata como evitar o pecado quando diz para conhecê-lo para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a virtude da sua e a ressurreição comunicação de suas aflições, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, Não que já a tenha alcançado que seja perfeito, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus. para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, mas uma coisa eu faço. e é que, E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. pensamos? Sintamos isto mesmo. Sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, E se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. também Deus vou-lo revelará. Mas Mas naquilo a que já chegamos, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, andemos segundo a mesma regra sintamos o mesmo. e sintamos o mesmo. José ele fez exatamente isso aqui Aleluia. quando chegou aquele ponto que ele se revelou para os seus irmãos. E ele fala assim, ó, vamos deixar o que para trás ficou, porque nós vamos ter problemas, isso já foi resolvido. Então não vão brigar no caminho. Quando vocês voltarem para buscar suas coisas, buscar o pai, vocês não discutam por isso. Deus tinha um propósito maior nisso, não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me trouxe. Vamos caminhar agora, prosseguir agora para o alvo. Então vamos deixar para trás o que para trás ficou e vamos para frente. Então, uma pessoa resolvida por dentro, ela consegue deixar para trás. Aleluia. O que você não está deixando para trás é porque você não se resolveu por dentro. Sim, é verdade. É porque você ainda está dentro de um ambiente de injustiça, de abuso, de traição, de dor. Sim, Todas as coisas que nós não deixamos para trás de verdade, sim, a ponto de falar, vamos daqui para frente, sim. não entre nesse ambiente que nós vamos ter problema, é porque você não está curada. É verdade. Eu não estou curado. Nós precisamos entender que José, ele estava num ambiente que ele estava curado. Sim. E ele pôde fazer o quê, então? Eu vou caminhar para o alvo. Eu vou deixar para trás as coisas que para trás ficaram. A cadeia ficou para trás, a cisterna ficou para trás, a prisão ficou para trás, a casa de Potifar ficou para trás, aquela mulher ficou para trás, os meus irmãos ficaram para trás, tudo isso ficou para trás por causa do propósito. Aleluia. E agora eu vou avançar, eu vou caminhar para o alvo, eu não vou ficar sofrendo agora num presente que Deus me trouxe, um presente tão glorioso, eu não vou ficar aqui me matando por aquilo que eu já venci. Sim. Eu não vou ficar aqui debaixo de uma atmosfera de algo que já passou, acabou. Sim. Então não é uma coisa assim, o tempo me curou, não. A visitação de Deus nos curou. Sim. A promessa de Deus cumprida nos cura. E nós precisamos entender que temos que deixar isso para trás.
Então, se você não está conseguindo fazer isso e eu não estou conseguindo fazer isso, sondemos os nossos corações, porque tem algo aí que precisamos ser curados. Amém, Jesus. Amém? Amém. Pai, Pai, como agradeço a Ti por esta promessa, como agradeço a Ti por esta não promessa, sobreveio a vocês tentação, não sobreveio a vocês tentação, provação que incita o pecado, que é uma provação que incita ao pecado, não importando de onde vem ou para onde leva, não importando de onde vem e para onde leva, que não fosse comum aos que homens. fosse comum aos homens. Ou seja, Ou seja, nenhuma tentação ou provação nenhuma tentação ou provação que venha a você que venha a você está além da resistência humana, está além da resistência ou humana não é ajustada, ou não é ajustada, adaptada, adaptada pertencente e à pertencente experiência humana, à experiência humana, de tal forma de tal que forma um homem possa suportá-la. que um homem possa E suportá-la. Deus é fiel E Deus é fiel à sua palavra à sua e palavra à sua e natureza à misericordiosa. sua natureza misericordiosa. Ele pode confiar, Ele pode confiar. não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Mas quando forem tentados, ele sempre ele sempre lhes providenciará lhes providenciará um escape, escape, os meios para fugir para um lugar seguro, os meios para fugir para um lugar seguro, para que o possam suportar. para que o possam suportar. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que eu entendo aqui do que o irmão escreveu. Não importando de onde vem ou para onde leva, que não fosse comum aos homens. Ou seja, nenhuma tentação ou provação que venha a você está além da resistência humana, ou não é ajustada, adaptada e pertencente à experiência humana, de tal forma que um homem possa suportá-la. De que experiência humana eu creio que ele está falando? Da experiência humana que Cristo teve a sua manifestação Sim. para conquistar esse ambiente espiritual para nós. Aleluia. Então, às vezes, fala assim, pastor, mas veio a tentação, não tinha um escape. Mas você está procurando um escape em você? Na tua força? Não tem mesmo. O que Deus está falando assim, ó, junto com a tentação, vem o escape Aleluia. Em Cristo. em Cristo. Aleluia. Junto com a tentação, corre lá, porque ele já venceu isso. Aleluia. Junto com a tentação, chama por ele, porque ele já passou por isso daí. Aleluia. Junto com a tentação, pode estar lá que no cofre dele tem essa resposta que você precisa. Aleluia. Então é disso que Deus está falando. Porque às vezes a gente olha e a gente pensa assim, Senhor, mas na verdade, junto com a tentação e escape, mas eu não tenho. Agora, hoje aqui para mim foi que nem as irmãs costumam colocar, e foi uma chave. É. Para mim foi algo aí que realmente me aprofunda nesse entendimento. Então, junto Aleluia. com a tentação vem o escape. Então tem uma saída, que é Cristo. Aleluia. Então não vem maior que a gente pode suportar, em Cristo. Então tudo vai ter que convergir nele. É aí que nós vamos vencer esse negócio aqui. Senhor, uma das grandes promessas de tua palavra é esta: Senhor, uma das grandes promessas da tua palavra é esta: minha graça te basta, minha graça te basta, porque o meu poder porque o meu se poder aperfeiçoa na se fraqueza. aperfeiçoa na De fraqueza, boa de vontade, boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. pois me gloriarei nas minhas Com fraquezas. teu poder, Com o teu poder, podemos viver livres da armadilha da pornografia. com o teu poder podemos viver livres das armadilhas da pornografia. Agora Aleluia. é molestação de crianças e pedofilia. Pai, Pai, tua palavra conta a história horrível a tua palavra conta a história horrível do estupro brutal que Aminon cometeu com sua meia-irmã Tamar. conta o estupro horrível que Aminon cometeu contra sua meia-irmã Tamar. Pelo pecado terrível, Pelo pecado terrível, ele se tornou um pedófilo. ele se tornou um pedófilo, Destruiu a vida de Tamar destruiu a vida de Tamar e despertou ódio e aversão na família do rei Davi, e despertou ódio e aversão na família do rei Davi, o que causou rejeição, o que causou rejeição, assassinatos e assassinatos, devastação. devastação. Pai, Pai, abra os olhos do mundo abre os olhos do mundo para a devastação que este repugnante pecado a devastação que esse repugnante pecado da pedofilia e molestação infantil tem causado. da pedofilia e a molestação infantil tem causado. Chame-os ao arrependimento Chame-os ao arrependimento e traga o seu julgamento sobre aqueles que permanecem nos caminhos perversos. e traga o seu julgamento para aqueles que permanecem nos seus caminhos perversos. Pai, Pai, tu dissestes a qualquer um tu disseste a qualquer um que ferir uma de suas crianças, que ferir uma de suas crianças, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma
mó de azenha, uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. e se submergisse na profundeza do mar. Milhões de seus pequeninos têm sido violados pelo pecado da molestação. Milhões dos seus pequeninos têm sido molestados, Violados pelo pecado da molestação. violados pelo pecado da molestação. Nós clamamos a ti por misericórdia Nós clamamos a ti por misericórdia e renovação de cada um e deles. renovação de cada um deles. E comprometemos nossas vidas E comprometemos nossas vidas a fazer tudo o que pudermos a fazer tudo quanto pudermos para limpar o mundo para desses limpar pedófilos. tudo desses pedófilos. Pai, Pai, com as palavras mais fortes possíveis, com as palavras mais fortes possíveis, tu nos avisaste sobre os perigos do pecado, dizendo: tu nos avisaste sobre os períodos do pecado, dizendo, portanto, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o corta-o e atira-o para longe de ti. e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado ou aleijado do que, do que, tendo duas mãos ou dois pés, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, E se teu olho te escandalizar, arranca-o arranca-o e atira-o para longe de ti. e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. seres lançado no fogo do inferno. Tu deste este aviso para alertar aqueles que ferem as crianças. Tu deste este aviso para alertar aqueles que ferem as crianças. Ajuda-nos a entender a profundidade do teu amor Ajuda-nos a entender a profundidade do teu amor pelas crianças pelas crianças e a fazer tudo o que pudermos para protegê-las. e a fazer tudo o que pudermos para protegê-las. As crianças são os melhores presentes de Deus. Ensina-nos a valorizar a criança, Ensina-nos a valorizar as crianças, assim como tu fazes, assim como tu fazes. Senhor. Senhor, Tu disseste: tu disseste, eis que os filhos são herança do Senhor. eis que os filhos são heranças E do o fruto Senhor, do ventre, e o fruto do seu ventre, galardão. o seu galardão. como flechas na mão de um homem poderoso. Como flecha nas mãos de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. São os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. que enche dele suas aljavas. Não serão confundidos, Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. mas falarão com seus inimigos à porta. Pai, Pai, tu demonstraste teu amor pelas tu crianças. demonstraste o teu amor pelas crianças. Quando as pessoas se amontoavam Quando as pessoas se amontoavam em volta de ti, em volta de ti, com seus bebês, com seus bebês, na esperança na esperança que os abençoasse. de que tu os abençoasse. Quando os discípulos viram, Quando os discípulos os viram, eles tentaram afastar os pais. eles tentaram afastar os pais. Mas tu os chamaste de volta e disseste: Mas tu os chamaste de volta e disseste: deixa vir a mim os meninos, deixa vir a mim os e meninos não os impeçais. e não os impeçais. Porque dos tais Porque dos é o reino de Deus. é o reino de Deus. Em verdade vos digo Em verdade vos que digo qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. não entrará nele. Ensina-me a viver para ti, Ensina-me a viver para ti, na simplicidade na simplicidade, e a proteger tuas e a crianças proteger tuas crianças do mal. do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Amém. Amém, irmãos? Meu Glória a Deus. Deus. Hoje, sexta-feira, segunda-feira, em nome de Jesus, o Senhor permitindo, às 7h30 estaremos de volta. Que o Senhor te Amém. abençoe e te guarde. Tenha um final de semana abençoado. Um Shabbat Shalom na presença do Senhor. Amém. Faz um churrasco. Toma um suco de uva, uma água de coco, uma água Senhor com limão, Jesus. em nome de Jesus. Amém? Amém. Se antigamente eu ia falar, faz um churrasco, bebe uma coca. Mas agora, água de coco, água com limão. Para quem gosta de água com gás, suco de uva. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, está encerrado. Glória a Amém. Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom.